O bolsonarista Carlos Portinho tenta mentir com o nome do ministro Gilmar Mendes em rede nacional. O inesperado acontece. O senador é desmentido pelo próprio ministro. Fica sem graça e gagueja que é uma beleza ao vivo. Veja até o final e entenda. Como é que o senhor viu essa decisão do ministro Gilmar Mendes e qual a chance que o senhor acha que tem essa proposta do senhor de passar lá no Senado? A ADPF está tramitando já há algum tempo, você sabe, Sadi, e poucos sabem, e eu vou tornar público. O ministro Gilmar Mendes me chamou lá um dia antes de soltar essa minuta do golpe. Ele me chamou, eu não entendi, eu não tenho essa intimidade com o ministro, mas sou advogado, para mim, tá com desembargador, juiz, ministro, sempre fez parte do meu trabalho e eu acho que as instituições devem sempre conversar. Mas eu levei a ele uma carta, que curioso, ele me apresenta essa minuta da decisão para dizer que vai publicá-la e que eu naturalmente nada posso fazer, não sei se tentou me intimidar com isso ou se quis ser leal, mas nada eu poderia fazer, isso é uma decisão do judiciário, né, uma péssima decisão, mas é do judiciário, e eu lhe entreguei uma carta com pedido de paz, com pedido de anistia. Então, de um lado a gente tem o poder numa sanha, numa guerra, e do outro lado, esse para mim é um grande exemplo, a própria oposição pedindo a anistia e a paz. O país não mas, senador, aguenta só para eu isso. entender, quando o senhor foi lá, o ministro explicou que ia dar essa decisão a respeito do impeachment? Foi um dia antes. Eu também não entendi não, Andréia. É o Otávio Guedes, prazer falar com o senhor. Eu não entendi, o senhor foi pedir anistia para o Gilmar Mendes? Lógico, porque se o ministro me chama, eu não sei nem qual é a razão. Peraí, ele chamou ou o senhor foi lá? Não, ele chamou. Ele chamou, Gilmar Mendes chamou. Ele me chamou oficialmente, por e-mail, para o meu gabinete. Tá. Não disse que era assunto, não estava na agenda dele, vocês podem ver, eu também depois fui procurar. Tá, eu também não entendi. qual era o objeto da reunião? Eu não sei. Eu fui levar uma carta pela anistia, já que eu fui chamado para ele. Para que os grandes homens da República pacifiquem esse país. Está na hora dos grandes homens da República. Mas qual é o sentido de pedir anistia para um ministro do STF? Aí para mim também é um fantasma. E qual é o sentido do ministro do STF querer vazar uma decisão dele um dia antes dele publicá-la, uma decisão que cabe ao Poder Judiciário, uma decisão que é absurda e que eu nada poderia fazer? Numa reunião que eu estava indo sem nem saber do que era a reunião. Eu fui levar ele a carta da anistia. Eu já critiquei a decisão do Gilmar Mendes. Sinal de guerra. Eu já critiquei a decisão do Gilmar Mendes e não entendo e critico a posição de um senador que vai a um ministro pedir, aliás, uma anistia que para mim também é imoral e escandalosa, já que não é um clamor das ruas. Cada um tem o seu. Você pode ter a sua opinião e por isso que a democracia é boa, eu posso até respeitar e respeito. Agora, o que eu quero dizer é o seguinte, respondendo a sua pergunta. Eu estou indo para uma audiência que eu não sei do que é, do que eu fui chamado e vou em cortesia, os poderes têm realmente que se falar. Eu levei uma mensagem de paz e a gente recebeu um grito de guerra. Aí o senhor saiu de lá, saiu da reunião, o senhor saiu, e aí voltou para o Senado, leu a decisão, entregou a carta depois, né, pelo que eu entendi. Entregou depois. Não, entregou na hora. Eu entreguei na hora. Você falou, eu saí como advogado e fui ler a decisão. Eu fui aproveitar a oportunidade de levar uma bandeira branca ao ministro. Entregou a carta sem saber do que... Não sabia qual era o teor do que ele queria falar comigo. E peguei o calhamaço de material que ele me deu, com pareceres, com a própria decisão, e cheguei no meu gabinete e deixei para mim aqui, para ela ler com calma, que depois eu ia ler com calma. No dia seguinte sai esse anúncio do Diário Oficial, que aí é o local certo, né? Eu também não sei não, André, porque será que era para eu vazar e me botar no inquérito sigiloso? Sei lá, né? Aí uma pergunta, o senhor não comentou com o Davi Alcolumbre e com ninguém. Aí quando sai a decisão, no dia seguinte, o que os senadores falaram para o senhor? O que o Alcolumbre falou com o senhor? Tudo que está sendo aí falado na mídia. Uma surpresa enorme do parlamento, ele se manifestou, inclusive, na abertura da sessão do Senado, que eu estava presente, e todos nós damos apoio. E o senador Alcolumbre, os demais senadores, todos surpresos? Ninguém sabia, como o senhor, pelo que o senhor observou ninguém ali? Ninguém sabia, nem eu sabia também, porque ele falou que ia dar uma decisão na DPF, que eu posso falar, eu respeito. Mas, senador, vamos voltar para a reunião. Então, o senhor recebe e ele diz que isso, toma aqui, senador, eu estou lhe entregando uma decisão, sem explícito. Ele disse que ia dar. Ele disse que tinha, e a gente já sabia, todos sabiam que tinha uma DPF, que foi combinada, né, com a Associação dos Magistrados, porque tudo nesse país está tudo na prateleira. Né? No dia seguinte, a AGU já entra logo no dia seguinte com a petição, dizendo, isso aqui está errado, mas isso aqui é bom. Né? Tá tudo combinado. A gente sabe, a AMB já tinha entrado há algum tempo, a Associação do Magistrado do Brasil, com uma DPF. O ministro disse, né, que estava com ele e que ele ia dar uma decisão. Mas não disse o teor da decisão. Não disse o teor da decisão. Ele disse que ia dar uma decisão que ele ia resolver, decidir sobre a questão da tramitação do processo de impeachment. Mas o senhor saiu do gabinete com o decreto embaixo do braço. Aí quando saí com 2 papéis debaixo do braço, deixei para minha equipe estudar.
Eu quando não a me diz equipe respeito. avisou o senhor, o que era? Os abusos do STF são do STF. Eu tenho que trabalhar lá na ponta legislativa. Sim, eu iria senador. fazer o que com aquilo? Eu ia dizer, não dê essa decisão, não. Não, mas Né, o senhor ministro? saiu de lá com a Peraí, decisão em mãos? O senhor saiu de lá com a decisão em mão ou com o caso em mãos? Uma decisão. Com pareceres, com praticamente a cópia de todo o processo, é a própria decisão que foi publicada no dia seguinte. Aí Ele o senhor quis, entrega na para sua assessoria. antecipar. Pode ser que tenha sido por lealdade até. Não vou julgar, eu só não compreendo. Porque Aí o senhor leva ele pra- daria a decisão de qualquer maneira, Senador. não é isso? Ele não está se lixando para o Congresso, para o Legislativo, já avocou as funções todas. Senador, aí o senhor entrega para sua assessoria. Quando é que a sua assessoria liga para o senhor e fala, ó, É golpe. É golpe. Como o senhor diz, quando é que... Não. Aliás, eu tive com o Valdo lá no cafezinho do Senado, lembra, Valdo? Tava um dia E não muito... contou pro Valdo? Muito Pô, Pô, eu não gosto contou do pro Valdo, pô. Não, porque aí que tá. Hoje em dia a gente tem que ter medo até da sombra, né? Tem gestos obscuros Tem que medo a gente do não Valdo. sabe nem qual é o propósito. Né? Vai que eu vazo a decisão que não saiu no Diário Oficial, amanhã dizem que eu peguei sei lá da onde, Mas o senhor, me põe no quando? sigiloso. Isso Senador, não vai mudar em nada. A quando nossa a vida é muito assessoria- corrida. A nossa vida, Otávio, é muito corrida lá no Senado Federal. Né? a sua Eu não assessoria tive não tempo, leu no dia inclusive. que o senhor entregou. Oi? Quando a sua assessoria ligou para o senhor e disse, Portinho mudou tudo no Não, impeachment. a minha assessoria só mandou no dia seguinte. Isso é um 4 da tarde. O senhor não leu no dia. Os senhores não leram no dia, Tomei um então. cafezinho aí com o Valdo, e aí depois tive outros afazeres, teve o prêmio Esfera, que eu fui agraciado. Mas, senador, o senhor sai com uma decisão em mãos do Supremo, o senhor não tem curiosidade de ler? No dia. Essa decisão é uma decisão técnica. Eu passo a minha assessoria jurídica e disse: vocês têm aí um tempo aí, até segunda-feira para ler. No dia seguinte, sai a decisão no jornal, Diário Oficial e Jornal. A minha assessoria me manda. Eu falei: agora entendi porque eu fui chamado. Mas, então o senhor não sabia o senhor não sabia o teor. O senhor sabia que tinha alguma coisa, mas não sabia o que era. Não, sabia que ele estava decidindo sobre o rito do impeachment. E que Deu já um prazo existiu uma até DPF. segunda-feira, senador. Um negócio Vocês tão estão chateados importante que eu e não que tem a mandei ver com o pra Senado. empresa. Se deu um prazo até Eu não sou segunda-feira. fofoqueiro, não. Eu não sei, ele não me disse quando é que ia sair, ele falou que ele ia soltar uma decisão. Mas isso não me diz respeito, Otávio. Minha função é legislativa. A gente tem que parar Mas com diz isso, respeito de ao achar que Senado, o legislativo senador. vai Pelo influenciar o artigo- judiciário vai influenciar o legislativo. Não é assim. Cada Senador. casa é no seu quadrado, isso que a Constituição manda, e é isso que está tudo de perna pro ar no país. Senador, pelo artigo 14, o senhor citou o Valdo Cruz, eu vou passar para ele que ele tem pergunta para o senhor. Valdo. Senador, olha só, sabe que o programa da André tem uma audiência elevadíssima, né? Então, quem estava nos assistindo agora era o ministro Gilmar Mendes. Está, né, assistindo a gente o ministro Ele Gilmar deve ter Mendes. dito que ele foi leal em fazê-lo, pode ter sido. Não, ele falou o seguinte, que chamou o senhor para explicar um caso que sabia que ia ter repercussão, mas que não entregou a decisão para o senhor. Entregou todo o processo, o calhabaço, né, com todo o processo, com o parecer da PGR, sugerindo realmente que pedidos de impeachment passassem, a partir de agora, só pela PGR, mas que ele não entregou para o senhor a decisão. Graças a Deus, então, ministro, porque eu também não li. O senhor disse Mas que o tinha senhor- pareceres. o senhor disse que a sua Nossa assessoria assessoria leu. nossa vida é corrida. Mas então, bom. O senhor disse que a Mas foi assessoria muito leu. rápido, hein? Mas foi muito rápido. Podia ter deixado pelo menos eu ler. Não, mas ele disse que ele conversou com o senhor para explicar a decisão, sabe que a decisão é polêmica, procurando Não, ele não entregar... antecipou o mérito da decisão em momento nenhum na conversa. Não, Desculpa. ele está falando isso. Ele tá falando que não antecipou mesmo. Nós falamos que o país não vai sobreviver a uma crise institucional de impeachment de 11 ministros, um a cada vez. E eu disse a ele que, por curiosidade, eu tinha trazido uma carta, que era uma carta de paz, que só a anistia ia zerar a pedra. Que a anistia atinge, inclusive, os próximos ministros do STF, que para muitos cometeram abusos. Né? E eu concordo em grande parte.